Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do IartCast, o podcast de pesquisa do Instituto de Artes da Unicamp. E hoje nós temos uma convidada que é artista, designer, pesquisadora, professora do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Unicamp. Raquel Zoanon, bem-vinda ao IartCast. Gratidão, Ney. Gratidão pelo convite, pela oportunidade, pelo acolhimento. Eu que agradeço, é um prazer ter você aqui, é uma alegria. Que bom E também, eu viu? acho que quem está nos assistindo gostaria de saber um pouco da tua história, de onde você vem, né? Como você chegou ao que você é hoje, né? Eh, com toda a tua produção, tanto artística quanto acadêmica. Qual foi teu caminho para chegar aqui, Raquel? Ney, bom, em primeiro lugar, obrigada pela pergunta. Eu vou procurar ser sintética, apesar de ser difícil. O que sempre me moveu foi a curiosidade, né. Eu preciso dizer que, desde muito cedo, desde criança mesmo, eu sempre tive uma paixão pela música e pela dança. A música e a dança foram as portas de entrada, para as artes. Então, meu sonho era ser pianista, Olha só. eh, e eu comecei, a estudar piano desde muito novinha e, ao mesmo tempo, eu também iniciei minha formação em dança. E, por muitos anos eu segui com essas 2 formações em conservatório, na minha cidade natal, em Ribeirão Preto. Até que, eu assim, tudo me levava, a optar por uma dessas 2 carreiras. Só que não, só que a curiosidade, ela me motivou a buscar a abertura de uma outra porta. E eu entendi que eu precisava ampliar o meu campo de visão, que eu precisava saber mais, conhecer mais, buscar mais dentro do universo das artes. Foi aí que me instigou buscar as artes visuais, as artes plásticas, né? Naquele momento, artes plásticas, nem essa denominação artes visuais não era aplicada na Sim, é época. recente. É. E aí eu me preparei, eu decidi, eu falei: "Não, eu tenho uma formação em dança muito consistente e também em música, então eu quero, como eu te disse, ampliar esse universo". E me preparei muito, como se eu estivesse estudando para medicina. E prestei, né, tanto para o Instituto de Artes em São Paulo, quanto também para a Federal de Uberlândia, passei nas 2 e optei por São Paulo. Então eu fiz Instituto de Artes na Unesp, Uhum. que era um ambiente onde eu conseguia Ainda articular era lá no Ipiranga lá no ainda, né? Ipiranga, É. isso. Aham. E foi incrível, porque foram 4 anos onde tudo aquilo que eu vivi até então, a música muito intensa, né, ou seja, aquela participação, com os estudantes dos cursos de música, composição e regência, educação artística, e eu continuei dançando, eu não parei de Nessa dançar. época o Estúdio de Arte do Planalto tinha um dos melhores cursos de piano do Brasil. É, Era é, concorridíssimo, se passar lá no Estúdio de Artes do justamente. Planalto era. Justamente, justamente. E eu continuei, na verdade, né, essas minhas escolhas elas seguiram, né, sempre de maneira concomitante. E eu continuei também atuando como profissional da dança durante a minha formação em artes visuais. Como o curso ele não era integral, ele me permitia. Então, meio período, eu me dedicava à minha formação em artes visuais e no outro período do dia eu ensaiava, eu atuava como bailarina profissional. Dancei para muitos grupos, para muitos coreógrafos, e quando eu me graduei, na verdade, antes mesmo de me graduar, eu também, desenvolvi dentro do curso de artes visuais uma paixão imensa, imensa pela tecnologia. Então, eu buscava de maneira muito autodidata essa imersão nos recursos tecnológicos, que foi também uma força propulsora para me conectar com o universo do design. Então, naquele momento, ainda da minha formação, eu também conecto um interesse
genuíno e muito autodidata pelo design. E, assim, é como se eu fosse adicionando camadas, sabe? Uhum. Mas de uma maneira não assim como um Frankenstein, de uma maneira muito harmônica, sentindo a necessidade de acrescentar mesmo esses interesses para aquilo que eu buscava. Tinha sempre tive uma força interior que me conduzia, sabe, por interesses que eu me deixava guiar. E assim foi. E eu atuei, né, a partir dali eu nunca mais parei com design, nunca mais parei com a minha produção em artes visuais. E quando eu terminei a minha graduação, e eu fazia muitas performances também, como eu tinha minha formação em dança, eu sempre combinava essa relação entre tecnologia, artes visuais e corpo. Esses sempre foram os meus interesses, e a música sempre esteve presente também. Então isso foi durante todo esse processo da minha formação. Quando eu me graduo, eu, sinto, assim, continuo atuando profissionalmente, sigo, né, esse fluxo de atuação profissional, mas era como se eu me sentisse um peixe fora d'água. Eu não gostei de me graduar, eu queria voltar para a academia, eu tinha uma necessidade de estar naquele ambiente acadêmico, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de atuar profissionalmente também. E esse é muito o meu perfil, sempre foi o meu perfil. Uhum. Ao mesmo tempo, de amar estar na academia, um desejo genuíno também pela pesquisa, mas ao mesmo tempo uma visão muito estratégica, muito de gestão, muito de atuação profissional, de mundo de trabalho. Assim, isso pulsa em mim. E aí eu fui buscar, um programa, né, um programa também de maneira muito intuitiva. Um programa que pudesse acolher. Explicar para o público, ela fala é um programa de Programa de pós-graduação para fazer o pós-graduação. mestrado. É isso mesmo, É que a gente obrigada. está É, habituado a falar assim, um habituado, né. programa, É, tal, um mas é programa de pós-graduação, porque eu não queria sair desse mundo acadêmico, eu tinha um desejo pela pesquisa, de me aprofundar, de me tornar uma cientista de fato. E, eu fui buscar um programa então em São Paulo, né, a cidade que eu residia, que eu tinha escolhido para mim, para viver, né, e para atuar profissionalmente, e foi quando eu identifiquei o programa de comunicação e semiótica, sim, da Santa Ela, na PUC. justamente na PUC. Foi um grande programa. Eu já falei em outro episódio isso aqui, gente, mas para quem não conhece, o programa de pós-graduação em semiótica da PUC, por volta dos anos 90, foi assim importantíssimo para a Justamente, academia brasileira, né. justamente, é. Ele era coordenado pela Lúcia Santaella e formou assim, formou, né, quer dizer, Formou. doutorou mestrandos e doutorandos, assim, maravilhosos, com livros publicados. Até hoje, ele é um programa, assim como os livros da Santaella são importantes até hoje Justamente, no campo, né? justamente, Ele é um justamente. programa que deixou um legado aí para as outras gerações. Então, se tiverem curiosidade, deem uma olhada que vale a pena. Com certeza. E foi justamente esse programa que me acolheu, porque era um programa que acolhia pessoas com esse, perfil transdisciplinar. Uma Eu pessoa. fiz várias bancas nesse programa. Que legal, Fiz Ney. várias bancas lá. Que bom, Eu que conheci ótimo. bastante gente É, por isso, né, eu nunca estive dentro do justamente, programa, mas justamente. eu ia para as defesas, Participava, então eu lia os né? trabalhos, eu É. conversava com as pessoas, foi muito ba um período muito bacana. E realmente era um programa muito singular, porque ele acolhia esses perfis de pessoas que não abraçavam exclusivamente um único campo de conhecimento, Que não se encaixava em nenhuma em caixinha, né. uma caixinha, né, eram pessoas que Ali era uma realmente caixona, cabia todo eram mundo. pessoas que, sempre, pensavam fora, né, fora Aham. dos padrões, fora das caixinhas, né, daquelas categorizações, estabelecidas. Então era o meu perfil, e ali eu me senti muito acolhida, realmente muito acolhida. E foi nesse programa, pelas mãos tanto da Helena Katz quanto da Christine Greiner, que
foi a minha orientadora, tanto no mestrado quanto no doutorado, que ocorreu a minha incursão e imersão no campo das ciências cognitivas. Quando então eu me dou conta desse campo, desse grande campo do conhecimento, e vou ali me aprofundando cada vez mais, é quando eu tenho convicção de que eu estava no caminho certo, né, de que eu precisava de toda aquela base de conhecimento, na verdade, né, dessa cooperação entre diferentes campos do conhecimento, mas que convergiam frente ao meu interesse, né, que sempre esteve pautado no organismo humano. E já vocês vão entender por quê, Uhum. né? E ali, essa foi a tônica do meu mestrado. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu ainda dançava, eu ainda atuava como intérprete, como coreógrafa, e eu tinha um interesse muito intenso em desenvolver um dispositivo de comunicação sensório-motora que propiciasse os seres humanos a se comunicar, né, a estabelecer processos de comunicação entre si, só que por meio de pensamento e de gesto, Uhum. e não pautado no discurso verbal. Verbal. Né. Então essa era uma questão, por exemplo, que sempre me instigou como coreógrafa, como intérprete, como é que eu poderia desenvolver um sistema a partir do qual interfaces vestíveis, um computador vestível, onde aqueles artistas do corpo pudessem utilizar esse computador vestível, utilizar essa interface e desenvolver modos de comunicação não pautados pelo discurso verbal, tampouco pelo visual, mas uma comunicação por estímulos sensório-motores e pelo pensamento. Se você pensar isso no final da década de 90, você pode imaginar, né, o que isso significava. Então, isso sequer era cogitado Sim. naquele momento, né. E Sim, a gente também tinha uma limitação muito grande de processamento de dados e armazenamento nessa época. justamente, A gente justamente. precisou desenvolver as máquinas para poder alcançar As isso. inteligências artificiais, que hoje a gente tem Uhum. um cenário muito mais propício para esse tipo de pensamento e de desenvolvimento que eu estava ali querendo realizar no final da década de 90. Uhum. E o que eu tive que fazer, então, foi trabalhar com o que era possível, né, com os recursos tecnológicos que estavam disponíveis para mim naquele momento, e foi quando eu tive a que eu vou dizer isso para você, uma sempre foi aquilo que eu te disse no início, sempre foi uma força interior, um caminho muito intuitivo de busca que me levou a bater na porta do Laboratório de Comunicação e Sinais na Escola Politécnica da Uhum. Universidade de São Paulo, para buscar uma parceria então, uma vez que no programa de comunicação e semiótica, eu tinha todo um corpo teórico que me dava Mas você não tinha sustentação, tecnologia. mas o programa não era a vocação do programa não era para né, para essa finalidade, só que esse era o meu desejo, então eu conseguia ter todo o amparo, né, todos os subsídios teóricos que eu precisava no programa de comunicação e semiótica, só que a parte experimental eu precisava buscar parceria para esse desenvolvimento. Foi quando eu entrei em contato com a equipe que estava desenvolvendo a primeira interface cérebro-computador do Brasil. E Que legal. apresentei então essa proposta para eles. Esse grupo tinha alguma ligação com o grupo do Nicoleles? Não, não, Ele é não, independente? não, era o grupo do professor Evaldo Cabral,
que era o líder do laboratório e não tinha um vínculo com o professor Nicoleles não. Nessa É época porque o eles estavam professor Nicoleles pesquisando na estava mesma no mesmo campo, no naquele mesmo momento. campo, É, só que o professor Nicoleles estava na Duke isso. University e É, esse grupo estava, né, ali dedicado ali na Escola Politécnica a essa investigação, né. Era o legal. Hernani um pesquisador Hernani que estava à frente, era doutorando do professor Evaldo e, então dedicado ali, com outros pesquisadores também, envolvidos nesse desenvolvimento. E deu certo a parceria? Então, deu muito certo sim, só que, como todo processo de pesquisa, a gente uma coisa o desejo, inicial, né, que a gente apresenta, que a gente formula, e depois, frente aos, as como é que eu vou colocar isso para vocês? Frente aos recursos disponíveis, né, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto de recursos humanos, quanto, de tempo mesmo para o desenvolvimento daquela investigação, isso precisou, ser recortado, a gente fala assim, né, em Aham, pesquisa a gente fala, a gente usa esse termo, né, então, sim. um objetivo que era um objetivo, Muito grande, muito grande, né, eu precisei então, recortar. recortá-lo para fazê-lo então caber dentro naquela época eram 3 anos o mestrado, não É, era 2, mais longo, eram sim. O 3 meu também anos, foi. né, o É. nosso foi por 3 anos. E foi isso que eu realizei naquele momento, então o que eu desenvolvi ali junto àquele grupo, foi um experimento científico-artístico, onde, eu me dedicava a investigar quais eram os padrões neurais, passíveis de serem identificados durante a observação e a imaginação de movimentos realizados, de acordo com códigos, das artes do corpo e movimentos realizados de maneira arbitrária, esses gestos, na verdade, né, esse gestual. Porque o que me intrigava naquela época, como artista do corpo, era compreender do ponto de vista neural se havia uma discriminação entre movimentos, então compreendidos como movimentos realizados no contexto das artes do corpo, e aí isso engloba a dança, o teatro, a Circo. performance, o circo, eh, se havia uma discriminação do ponto de vista neural para esses movimentos, para esse gestual que nós então realizamos. Ou seja, na verdade era um pedacinho, né, um pedacinho, daquele grande objetivo que era compreender a discriminação dessa informação associada a movimento, uma vez que aquele, dispositivo de comunicação sensório-motora iria se valer de análise de movimento e análise de pensamento para poder então, desenvolver todo o protocolo de estímulos sensório-motores. Então eu fiz um pequenino recorte para aprofundar no âmbito do meu mestrado. Trabalhei com a rede, neural artificial mais indicada naquele momento, que era a rede de Cornell, com 100 neurônios, imagina falar Nossa, isso não, hoje hoje é é piada. uma piada, né, mas na Aham. década de 90, como eu estava atuando, em parceria com esse grupo que dispunha da tecnologia, mais avançada nas mãos para desenvolver a Não, primeira e interface cérebro-computador, foi não, inclusive então naquela época, os 100 neurônios já eram, uma coisa muito recente, muito ainda eram recente, uma coisa muito justamente, recente. muito Muito recente. recente, É. porque até o início da década de 90 eles trabalhavam com um neurônio, né, Justamente. assim, Era a a medição era era feita era ponto a altamente ponto. É. complexo, era uma alta Aham. tecnologia, que eu estava ali tendo a grande oportunidade de poder, experimentar,
né, como artista e também ali no processo de formação como cientista. Então, assim, foi incrível, E aí você foi continua esse incrível. trabalho no doutorado ou você partiu para outra coisa? Não, na verdade eu continuo, então eu chego a resultados muito consistentes no mestrado, só que no doutorado, como todo artista, o desejo de desenvolver então o computador vestível de maneira que ele já pudesse estabelecer uma interação com o público, isso foi muito mais forte, né, do que mesmo o desejo de continuar, no laboratório, que era uma opção, fazendo, né, aprofundando ainda mais aquele experimento. Eu queria também levar isso para o público, eu queria levar também como um recorte essa primeira modelagem do que eu denominei como computador vestível afetivo coevolutivo. Aquele Muito pouco nome. pretensioso, né? Pouquíssimo. É, eu sempre fui assim. Eu sempre tive ainda bem que eu sempre trabalhei o meu ego. Ainda bem que eu sempre trabalhei meu ego, né, porque eu sempre fui megalomaníaca, sempre Aham. tive um desejo megalomaníaco, então eu tinha que segurar minha onda no ego, né, para É, o problema não é que se você não tem um desejo megalomaníaco, você não você realiza uma não coisa pequena. realiza, Você tem que pensar justamente. muito Tem que grande para pensar fazer grande uma para coisa, conseguir. É, né, é. E qualquer. assim, entendendo que isso é plano para a vida. Isso Aham, isso lá, desde o início eu já tinha esse entendimento, né. aham. No mestrado, o mestrado foi ótimo, porque ele me trouxe esse entendimento. Ok, você tem esse Mas é desejo, assim mesmo, né, não porque é? assim, assim, o meu primeiro, quando eu lembro do primeiro projeto de Aham. dissertação de mestrado que eu levei para o meu orientador no Sim. comecinho do meu É, mestrado: "Olha, eu queria é. trabalhar com isso". Aham. Eu estou trabalhando com aquilo até hoje. É lógico, Eu botei tudo mas é lá. lógico, mas é isso, é sobre Aí eu isso. tive que fazer um É. recorte, né, o tal do recorte Justamente, o para tal do defender o recorte. mestrado, E mas é o resto e é tô até hoje. maravilhoso, né, porque, Uhum. depois anos após, a gente faz isso com os nossos orientandos, né. Sim, Isso é maravilhoso. é muito Isso é o legal. que faz a vida valer a pena, Aham. porque você aprende, você amadurece, você se refina e depois você compartilha todo esse aprendizado, todo esse entendimento com as novas gerações. Então isso para mim é o que me motiva, é o que me faz levantar todos os dias e estar aqui atuando. E você como artista, né, eu acho muito legal isso, porque você é uma artista pesquisadora, né, Sim, sim, mas que tem, as coisas muito integradas. Porque muito, a gente vê muito, também na muito. universidade gente que Sim, tem uma vida artística aqui, sim. uma vida Não, acadêmica meio paralela, né. não, é. É comum isso e Muito não é comum, é. demérito nenhum, Não, não, não. porque, assim, a pessoa Não. ela pesquisa num campo e ela É, é. sei lá, é concertista, tudo Sim, bem, né, as sim, coisas vão em paralelo, sim. né. Mas você, eu sinto, assim, que a tua vida de pesquisadora e É. de artista são muito integradas. É, são. E você trouxe todo esse teu desejo pela tecnologia para a Sim, arte, sim, né. sim, sim. Eu acho que isso acompanha o teu trabalho, né. Sim, sim, Eh, Fala um pouco sobre isso pra gente, né, dessa junção de sim. arte e tecnologia, como a tecnologia transformou a arte, né, assim Fantástico. como transformou a sociedade, né. A Sim. gente E a gente continua transformando, né. continua transformando É. e eu acho que a gente está muito no começo ainda. Uhum. A gente tem Sim, uma ilusão, né, porque, eh, esse processo é um processo que começa pra valer nos anos 80 para a sociedade como um todo. Ele já existia antes, mas sim. em circuitos muito fechados, né. Fechados, é verdade, é. Para a sociedade, a digitalização do mundo começa nos anos 80, Uhum, né. E a gente olha e fala: "Olha, são 40 anos aí", né, uhum. e como o mundo se transformou, nossa, se transformou demais, né. Uhum, uhum, Quando meu filho nasceu, eu não tinha uhum, celular ainda, quer dizer, sabe, uhum. e ele não é tão velho assim, é um jovem, acabou de Sim, se formar, quer dizer, é sim. tudo muito recente. Então a gente tem uma ilusão na Uhum, sociedade de que nós avançamos muito, uhum, mas eu tenho a impressão que se a gente olhar assim, com um olhar de distanciamento histórico, né, pensar como uhum, um historiador daqui 100 anos, uma coisa do uhum. tipo, a gente vai olhar e falar assim: "Olha, entre os anos 80 e a década de 20 dos anos 2000, nós Uhum. vivemos a primeira fase da Sim, digitalização do mundo. Nós sim, estamos muito sim. no começo, na verdade, Eu né". sinto, Ney, que a gente sempre estará no começo. Sempre será um começo.
porque as descobertas, a inovação é isso, né? A Uhum. inovação ela sempre te leva a recomeçar, não é? Sim. Ela é uma sem dúvida, são processos evolutivos, mas, sempre, atravessado pelas inovações. Então as inovações elas sempre trazem esse frescor, essa sensação, Sim, é verdade. Agora, a né? gente uma característica do período que a gente vive é que essas transformações ocorrem Aham. numa velocidade que é Sim, muito diferente da sim, velocidade dos outros períodos históricos sim. anteriores a ela, Sim. né, E a tendência é que isso cada vez é exponencial, é né, isso se exponencial. torna exponencial. E a dificuldade que a gente lida no momento que nós vivemos é também, e isso é muito interessante, porque isso toca muito no que eu faço hoje, que é como isso impacta a saúde do ser humano. Então fala um pouco do que Então você vamos faz, falar. da É, sua arte hoje. tecnológica e É, do que é. você faz. Isso Ou o que você já fez também, sim, né, a sua sim, vida de artista, sim, é. uma artista da tecnologia, vamos ver. Sim, sim. Então, se eu for isso foi há pouco tempo eu conquistei a livre docência, e foi muito importante esse processo da livre docência, porque quando a gente organiza o material, para o concurso, isso te leva a rever toda a sua trajetória, né, Uhum. a compreender o percurso que você fez. Por que que você fez aquele percurso? Por que você fez aquelas escolhas e não outras? E, o título da minha livre docência é Projeto Homeodinâmico. E o que que é o projeto homeodinâmico? Projeto homeodinâmico é você compreender os processos criativo-projetuais, seja em arte, seja em design, seja em arquitetura, que são as áreas, os campos nos Correlatas. quais eu atuo, Uhum. né, pensar, compreender, os processos criativo-projetuais como, protagonistas, na regulação do metabolismo da mente humanos e do ecossistema. Então, como eu posso, direcionar os meus processos projetuais, orientar os meus processos projetuais, identificar os parâmetros projetuais, estético-poéticos e tecnológicos mais consistentes para aqueles organismos para os quais você está projetando, para a população para a qual você está direcionando os seus esforços projetuais, para favorecer o equilíbrio físico, mental, espiritual e ecossistêmico. Bom, então a gente junta, né, eu falei de arte e tecnologia, a gente pode Sim, juntar sim. mais uma coisa que é essa tua preocupação com o ser humano, Ser humano, né, sim. Ser humano eh, e planeta. sim, mas não É. apenas no nível espiritual, no nível físico também, Físico, né. é, Aliás, é, você já demonstrou isso um pouco lá atrás, né, sim, quando você vai buscar como a ciência que você vai buscar sim, para trazer, sim, para a tua pesquisa artística é a sim, neurociência, sim, né. sempre. Aham. Que é uma ciência, Uhum. do corpo, né, Isso, isso. não é psicanálise que, né, Não, que é uma não, filosofia que não, trabalha, né, não. a neurociência ela é experimental propriamente Sim, dita, sim, né, sim. e você foi por esse caminho, Fui, né. Você fui. inclusive, a gente estava conversando há pouco, né, Uhum. você obteve uma certificação em Foi, arquitetura e neurociência, né. Conta justamente. um pouco disso pra É gente uma e como ocorre sim, isso, né, sim, esse conteúdo, né, sim, como é que se dá, sim. né? Na verdade, essa certificação, ela vem justamente como uma decorrência desse processo, né, que eu fui já, desenvolvendo desde o meu mestrado. E a gente, né, sempre vai buscando especializações, a gente sempre vai buscando, outros instrumentos para nos tornar ainda mais qualificados para esse tipo de desenvolvimento, especialmente porque eu, não optei por apesar de de ter nascido numa família de, profissionais da saúde, né, meu pai médico, minha mãe enfermeira, meu irmão opta pela medicina também,
E talvez hoje eu fizesse medicina também, mas eu tenho tanto engajamento com, né, com aquilo que eu abracei que a minha opção foi trabalhar em parceria com os médicos, em parceria com os enfermeiros, em parceria com os profissionais da saúde. Justamente porque esse interesse pelas neurociências, que começa lá no mestrado, atravessa o doutorado, continua, né, ao longo de toda essa minha trajetória, quando eu busco essa certificação é no sentido de me qualificar ainda mais para compreender como que eu poderia, então, aplicar, né, todo esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo de todos esses anos, são quase 30 anos de carreira. Então, assim, foi mais uma camada de especialização que eu fui buscar nos Estados Unidos, como, né, como profissional mesmo interessada em. E como se dá esse conteúdo? Como se dá essa relação entre arquitetura e neurociência? Como você vê isso? Tá, como é que nós fazemos isso, né, isso nós fundamos quando eu ingressei na Unicamp, que isso aconteceu no ano de 2018, na 2 de julho de 2018, eu e mais 2 pesquisadores, docentes daqui da Unicamp, professor Cláudio Lima Ferreira e professor Evandro, Zigiatti Monteiro, nós, já. Evandro é arquiteto, né? Eu Evandro é conheci ele, né? arquiteto, Cláudio também é arquiteto e eu artista designer. Nós já tínhamos identificado, entre nós um interesse comum por essa sinergia entre o design, a arte, o espaço e a mente. E foi com esse interesse, comum em, reunir esses campos de conhecimento e esses interesses que nós fundamos a Rede das Mind, que é a rede internacional de cooperação transdisciplinar em pesquisa, inovação e extensão em design, arte, espaço e mente. E a rede ela tem esse compromisso de, por meio dessas áreas do projeto, entregar contributos relevantes para mobilizar de maneira favorável a saúde do ser humano e do planeta. E sempre trabalhando nessa abordagem transdisciplinar que reúne as áreas projetuais, as áreas projetuais em diálogo com a medicina preventiva, medicina do estilo de vida, neurociências cognitivo, comportamental, afetiva, psicologia ambiental, as engenharias, as, né, ciências da saúde, que eu já mencionei, e também a educação. Então, assim, a gente trabalha e é aí que eu proponho, é o que culmina lá na minha livre docência, quando eu proponho um campo de conhecimento denominado projeto homeodinâmico. Só que esse projeto homeodinâmico, ele vem de uma elaboração nossa, desse trio, que é de um conceito que se denomina ambientes e produtos homeodinâmicos. O que significa isso? Significa você compreender esses processos criativo-projetuais como instrumentos homeodinâmicos, ou seja, como atores capazes de favorecer este equilíbrio metabólico, mental, ecossistêmico e espiritual do ser humano. Me desculpe o paralelo, mas esse grupo de vocês parece uma Bauhaus do mundo digital. Olha, É uma brincadeira. eu não sei te dizer. Eu espero que Não, sobreviva, é porque né? tem Eu algumas, você prefiro que. falando assim me lembra alguns dos fundamentos da Sim, sim, é Bauhaus, né, claro, verdade, é só que eles verdade. estavam lá no Num início do outro século momento, XX, outro sim, sim, momento, sim, né. sim, sim, Vocês incorporaram um monte de sim, conhecimento que surgiu depois, sim, né, sim, mas sim. assim, em fundamentos acho que tem Sim, muitas tem muito sim, similaridades, sim, né. sem dúvida, sem dúvida. Aham, Só trabalhamos para que isso, né, isso se aham. sustente e que a gente tenha
condições de fato de deixar um legado, e que isso não seja interrompido, sabe, que não seja um momento, né, um momento, da nossa história e que seja descontinuado, sabe assim? Não, Ou que se transforme, né, sem dúvida alguma, tem que formar né, novas gerações, né, justamente. alguém tem que ocupar o espaço de vocês, E né, esse é o nosso porque trabalho. nós somos É. transitórios, né, Esse é o nosso trabalho, nós somos devotados a isso. aham. Então, quando você pergunta como é que isso acontece, eu vou te dar um exemplo do que nós, fazemos hoje. A nossa rede, ela elege 3 principais focos de atuação: o contexto da saúde, o contexto da educação e o contexto da arte e cultura, né, os contextos da arte e cultura. Então nós, desenvolvemos, lógico, quando a gente menciona, né, nós, somos nós e os nossos estudantes, nos diferentes níveis de formação, e pesquisadores associados também. Então são estudantes de graduação que fazem conosco iniciação científica, os mestrandos, os doutorandos, os pesquisadores de pós-doutorado e os pesquisadores associados de diferentes universidades, tanto nacionais quanto internacionais, que estão conosco. Então, nós atuamos nesses 3 principais, interesses, desenvolvendo projetos, no campo da arte, no campo da arquitetura, no campo do design, hã, de maneira específica ou de maneira cooperada, onde essas 3 áreas projetuais, dialogam, mas sempre no sentido de identificar, e aí é onde entra todo esse know-how científico e todos esses instrumentos neurocientíficos e todos os processos e as práticas metodológicas para definir as melhores estratégias para que a gente possa verificar quais estímulos no âmbito desses projetos que a gente propõe reverberam de maneira positiva para a regulação metabólica. Então isso vai depender, é onde entram as biointerfaces inteligentes, que eu começo a desenvolver lá no meu mestrado, né. Então, Uhum. aquele interesse pelo dispositivo de comunicação sensório-motora, né, esse trabalho com a equipe, que desenvolveu a primeira interface cérebro-computador, foi tudo isso que me habilitou a compreender como eu posso utilizar cada um desses sensores capazes de monitorar essas atividades neuropsicofisiológicas. E, na verdade, essa é mais uma camada metodológica que a gente adiciona, porque nós combinamos instrumentais metodológicos, por isso que o que nós utilizamos nas nossas pesquisas sempre são abordagens multimétodo complexas, porque dependendo do problema de pesquisa que a gente quer resolver, nós vamos, conciliar diferentes instrumentos metodológicos de todos esses campos de conhecimento, reunir todos eles de maneira sincrônica, convergente, para que a gente tenha uma abordagem multimétodo complexa, consistente, que nos permita então coletar todos esses dados para desenvolver uma análise consistente e, finalmente, identificar quais são os parâmetros mais favoráveis. E quando a gente fala de parâmetros, se você está olhando para isso, para um projeto de arquitetura, são os parâmetros projetuais daquele projeto arquitetônico. Se você está olhando para o desenvolvimento de um produto, são aqueles parâmetros que vão ser aplicados no desenvolvimento daquele produto. E a mesma coisa com a obra de arte, né? Perfeito. Me diga uma coisa, você que tem um trabalho todo voltado ao bem-estar, à Sim, saúde, sim, parece que isso é uma grande preocupação para sim. você, né. Total, Legal. total. Eh, Me fala um pouco do contrário, quer dizer, o que que você vê na nossa sociedade, né, no nosso dia a dia, na nossa arquitetura, na nossa arte, enfim, Aham, no dia a dia mesmo, né, uhum, da sociedade. uhum. O que que a gente tem hoje que
não vai nesse sentido que você busca, que não provoca o bem-estar ou Uhum, provoca um mal-estar ou uhum, é ruim para a nossa saúde, uhum, né, e de que maneira, uhum, claro que o seu trabalho pode ajudar a resolver problemas desse tipo. uhum, Conta um pouco para a gente e para o público, né, que acho que está todo mundo uhum. curioso com isso, Sim, com o teu tema. sim. Excelente pergunta, Ney. Te agradeço por isso. Eh, Tanta coisa nos faz mal, né? Desrespeito, violência, falta de empatia, a dificuldade que o ser humano tem de admirar o próximo, a dificuldade que o ser humano tem nos dias de hoje de desenvolver o amor próprio sem ser egoísta, eh, de se equilibrar, de compreender a a a necessidade, de dosar a carga de trabalho, com o tempo para o lazer, o tempo para a vida em família, os valores, né, a atenção aos valores, aos princípios, a formação de caráter, tudo isso. Tudo que Perfeito. faz a base de um ser humano, que o torna capaz de viver em sociedade de maneira equilibrada, eh, é para isso que a gente direciona o nosso trabalho. Tem um pesquisador, eh, contemporâneo do Piaget, Uhum, um educador também, né, um uhum, pedagogo, que uhum, está meio esquecido, mas eu uhum, acho que está na hora da gente voltar um pouquinho para ele, que é o Henri Vallon. uhum. O Henri Vallon, ele se preocupava justamente com a formação do caráter, dos Sim, valores e tudo mais. sim, sim. E de tudo isso que você falou, assim, eu vou acrescentar uma coisa, Sim, por né, pra gente favor, refletir, por favor. que é assim, eh, o ser humano, ele tem, um defeito estrutural, que é o de se apegar, Uhum, assim, com unhas e dentes a uhum, abstrações, uhum, a a conceitos abstratos, né, uhum, uhum, e que se tornam parte do seu dia a dia, né. uhum. E é claro que nós vivemos, né, nós somos seres simbólicos, né, Sim, nós vivemos sim, das abstrações, né. sim, sim, Então assim, uma caneca eu atribuo valor à caneca, sim, tudo a tudo o ser humano sim, atribui um significado e um sim, valor, sim, né. Eh, mas nós nos prendemos a essas abstrações, né, sim. as subjetividades que acabam virando objetividades na nossa vida, né. Uhum, Então, seja o que for, ideologias, religiões, uhum, né, enfim, o próprio dinheiro é uma abstração, né, uhum. não é uma realidade, né. Sim, Então assim, quer dizer, ele se torna ele se realidade no torna nosso dia a dia, mas realidade, ele é necessário. ele é em princípio uma É, abstração, é né, a sim. gente acredita. Sim, Quando eu estou falando em abstração, são coisas que a gente acredita sim. e que elas sejam verdadeiras e tenham valor intrínseco, e não Uhum. tem, o valor delas é por nós Nós que atribuído, atribuímos né. isso, isso, isso. E então, assim, você toca num ponto muito importante, porque, Imagina. quando você mexe nessa categoria, né, Uhum, dos valores, uhum, você transforma a humanidade, uhum, né. uhum. Seja para o bem ou para o mal, O que é aí realmente que a coisa o se que pega, realmente né. importa? A questão é essa, o que realmente importa? Então quando a gente, começa a trabalhar, com as de uma maneira, muito, eh interação dialógica com a comunidade. Então, por exemplo, o trabalho que a gente desenvolve no CAISM. Hoje nós temos várias pesquisas acontecendo dentro do ecossistema CAISM. Então, nós desenvolvemos, o projeto. Deixa eu explicar só, pessoal, o Sim, sim, CAISM é o Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher, que fica aqui no Hospital de Clínicas da Unicamp, tá. isso. Ele se dedica integralmente à saúde da mulher. Aqui, ó, Isso desculpe a mesmo. interrupção, Imagina, não, mas não, é não. bom o pessoal saber, né, Não, porque a gente sim, fala com a desculpa, maior naturalidade, né. eu deveria falar. Me perdoe por isso, mas é que é tão, né, tão Não, faz parte do nosso dia a dia, natural pra né, gente, me perdoe por isso.
Então, assim, só para te dar um exemplo, hoje nós temos grande parte das nossas pesquisas sendo nucleadas ali no CAISM. Então, no ambulatório de quimioterapia, que nós entregamos recentemente o projeto preliminar, projeto conceitual de uma reforma 360 daquele ambulatório, com todos esses princípios que eu falei aqui para você, com a aplicação do projeto homeodinâmico. Mesma coisa na sala de descanso da enfermagem, pesquisa que está em desenvolvimento com esse mesmo objetivo, unidade canguru, ali vinculada à neonatologia, central de materiais. Todas essas pesquisas, elas se desenvolvem a partir de um olhar empático. Na verdade, quando eu falo de um olhar, é um olhar por todos os seus sentidos, né? Todos Uma os seus sentidos, abordagem uma empática. abordagem empática para com aquela população, no sentido de compreender as necessidades intrínsecas daquela população e projetar. E quando a gente fala necessidades intrínsecas, são as necessidades neuropsicofisiológicas, são as necessidades. Quando a gente fala espiritual, a gente não está falando de uma perspectiva religiosa. Sim. Não. Nós estamos falando de uma perspectiva como a neurociência compreende essa dimensão espiritual, compreendendo que essa dimensão é um eixo importantíssimo para a regulação desse organismo. Por quê? Porque esta dimensão, este eixo, quando trabalhado, quando estimulado, quando fortalecido, ele deflagra, ele dispara sentimentos, emoções de valência positiva, que favorece a autorregulação metabólica e mental. Legal. E me diga uma coisa, nesse processo todo que é extremamente complexo, Sim, transdisciplinar, envolve sim, muita gente, sim. muitos Muitas, ramos do muitas conhecimento. camadas, muitas camadas. E Sim. como entra a arte nesse contexto? Né? Que Sim. espaço ela ocupa, que papel ela exerce? Fantástico, vou te dar um exemplo. Nesse projeto do ambulatório de quimioterapia, quando nós desenvolvemos as pesquisas, porque como é que a gente trabalha, não é? O projeto ele nasce de pesquisas, de várias pesquisas, de vários recortes de pesquisa que estão ali, né, convergindo naquele momento. Então nós temos alunos das artes visuais, tanto na graduação quanto no programa de pós-graduação, alunos do programa de arquitetura, tecnologia e cidade, alunos da arquitetura e urbanismo, cada um com seu recortezinho de pesquisa. Então, qual é o nosso trabalho? Operacionalizar todos esses recortes, de maneira que cada um desses recortes traga contributos para o desenvolvimento daquele projeto. Que haja Então, uma sinergia, uma né? sinergia projetual. Então, quando você vai desenvolver o projeto de um ambulatório de quimioterapia, você não está olhando apenas uma camada projetual, por exemplo, da arquitetura. Você está desenvolvendo o projeto arquitetônico, ao mesmo tempo você está desenvolvendo o projeto de design daqueles mobiliários e de várias outras dimensões que o design ao qual, né, às quais o design se aplica, design de superfície, design de produto, o design gráfico, o design digital e as artes, a arte e tecnologia, que é onde eu atuo. Então, quando você olha para o projeto, por exemplo, do ambulatório de quimioterapia, você vai identificar obra de arte homeodinâmica, você vai identificar obra imersiva homeodinâmica, você vai identificar design homeodinâmico, design de produto homeodinâmico, um design gráfico homeodinâmico, um design digital homeodinâmico. Você vai identificar um projeto arquitetônico homeodinâmico coexistindo num único projeto. Então, você tem um projeto que converge vários projetinhos. Eu acho muito legal isso tudo que você está falando, porque eu acho que, de certa forma,
isso é uma das ações, né, para revisar todo um período histórico que a gente viveu, em que os fins justificavam os meios, né. No nossa era industrial aí, né, quer dizer, a gente, adotou uma perspectiva de vida que é a Uhum. seguinte: "Olha, eh, Do em nome do descarte. progresso, vale Uhum. vale você derrubar árvores para fazer uma Não, vale. fábrica, vale você sujar os rios Não. porque é desenvolvimento", quer dizer, o nosso conceito de desenvolvimento, que foi chamado de progresso por muito tempo, que não era nem desenvolvimento, nem progresso, né, Justamente. acarretou um número imenso de consequências para o ser humano, né, que a gente, Com tem certeza. que revisar. Então Com eu acho que certeza. esse trabalho que vocês fazem é muito importante, porque tem que revisar. Não é o período histórico, é a visão de mundo que ainda existe, Sim, né. infelizmente. Ainda existe essa visão Aham. de mundo, Sim. né, não exatamente como era na época, a gente hoje está mais Sim. cuidadoso, Mais mas a consciente. mas a gente estragou um pouco demais também, né, a gente chegou um Sim, pouco tarde, sim, né, você vê o caso das mudanças climáticas e tudo sim, mais, a gente agora justamente. está correndo atrás do prejuízo, né. Justamente. Agora, é muito importante, isso que você colocou, que é Hum, focar isso no ser humano, sim. porque quando você foca no ser humano, Uhum. você, você consegue obter resultados muito melhores, Uhum. porque, né, você não está focando no objeto, né, você Não. não está focando no objeto Não. arquitetônico, Não. né, no Não. objeto do consumo do dia a dia, você está Não. focando no ser humano. No ser humano, E aí a chance de entendendo você chegar lá é muito maior do que se você é. for por outro caminho, né. Entendendo o ser humano como um agente transformador. Então, todo o nosso trabalho de desenvolvimento projetual é para que todos esses estímulos que nós temos condições de produzir por meio dos projetos, seja em arte, seja em design, seja em arquitetura, e na convergência de todos esses de todas essas áreas, para que todos esses estímulos, todo esse conjunto de estímulo, que são estímulos tecnológicos, estético-poéticos, projetuais, eles fomentem o ganho de consciência. É para isso que a gente trabalha, para que o ser humano ganhe consciência sobre a importância de se amar, de se respeitar, porque quando o ser humano compreende a importância desse amor próprio, mas não é do egoísmo, ele vai desenvolver a empatia. Quando ele desenvolve a empatia, ele passa a atuar de modo completamente diferente no ecossistema. Ele passa a adotar comportamentos de valência positiva. E esses comportamentos de valência positiva, eles transformam o entorno. Ou seja, ele vai ganhar consciência sobre atitudes que prejudicam, na verdade, que o prejudicam. Quando prejudica a natureza, o prejudica, porque nós somos indissociáveis da natureza, nós somos a Nós natureza. somos animais, Nós né. somos É. animais, nós somos a natureza, nós não estamos desvinculados da natureza. Nosso processo evolutivo, ele acontece de maneira intrínseca. Uhum. Então nós não estó nós realmente não nos desvinculamos da natureza. Então essa visão de que existe o ser humano aqui e a natureza Sim, mas é ali, uma visão isso desse não dessa visão de mundo que eu falei que desse justamente, período histórico, porque justamente. foi um período histórico em que nós nos desligamos da natureza E e aí nós nós nos desligamos de nós mesmos. nós valorizamos a destruição da natureza, Pois é, né, em nome de um desenvolvimento econômico, só que tudo. no momento que a gente faz essas escolhas, nós estamos nos destruindo. Nós estamos atuando de maneira contra a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência da nossa própria espécie. E você colocou um termo aí muito importante que é a empatia, né, Sim, e que eu acho que ele é muito emblemático, esse termo, sim, para falar um pouco sobre esse pensamento que eu sim, estava falando da sociedade, né. sim. E que tem grandes distorções. Por exemplo, a pessoa desprovida de empatia é o psicopata, Uhum, né. uhum. Não é uma patologia, é um distúrbio de personalidade, né. Sim,
mas é uma pessoa que é desprovida de Sim. empatia. E essa é uma característica que é valorizada, por exemplo, porque a gente sempre fala de psicopata, lembra do serial killer, não, mas a maioria não mata, a maioria, né, tem outros caminhos, mas é extremamente valorizado, por exemplo, nas grandes empresas, né, porque, assim, o que você tem de CEOs que têm Uhum. características de psicopata, porque é Uhum. bom para a empresa, né, que o cara ele não tem problema de demitir 10.000 pessoas, ele não tem problema, né, porque ele não tem a empatia, né. Então, assim, a gente acaba valorizando, né, características que são exatamente o oposto daquilo que você está colocando, Uhum. né, Sim, como benéficas, tanto para o indivíduo quanto sim, para a sociedade, sim, né. Então um trabalho, né, em cima disso, sim. pode levar Uhum. a transformações maiores, É, né. esse é o nosso propósito. Uhum. É um propósito de vida, Ney. Assim, a gente compreende isso, eh, quando você fala, né, de seres humanos, não empáticos, são sempre escolhas, são Nem sempre, escolhas, né, nem sempre. são Você escolhas, acha? Eu sim, tenho dúvidas. são escolhas, Eu são acho que tem coisas escolhas. que, assim, que não são propriamente escolhas, são coisas que acabam acontecendo e, né, Mas e você você escolheu. eu não tenho certeza É disso. uma escolha, a escolha de um Eu não tenho. caminho. Não, Do eu mesmo entendo o que você modo, está né, do dizendo, eu mesmo modo entendo. como Aham. a nossa escolha, a escolha da nossa rede, a escolha dos nossos pesquisadores, é direcionar o nosso trabalho projetual para esse propósito de fomentar bem-estar, fomentar saúde, fomentar qualidade de vida, fomentar ganho de consciência, fomentar empatia. É para isso que nós nos dedicamos, é para isso que nós acordamos, é para isso que nós, dedicamos todos os nossos esforços. Também há outras escolhas. Uhum. Há outras escolhas, né, que infelizmente vão na contramão dessa compreensão. Eu particularmente entendo que essas escolhas que não focalizam, eh, a saúde, não focalizam o bem-estar sustentável, o desenvolvimento, sociocultural, o desenvolvimento, sustentável, eles têm prazo de validade. Ele se sustenta até um determinado ponto. Ele realmente se sustenta até um determinado ponto. Uhum. Mas como, né, como dizem, a conta chega. A conta chega e a acho que A conta já está muitas chegando, chegaram né, já, muitas muitas já já chegaram e chegaram, muitas chegarão. tem algumas vencidas que a gente vai demorar um pouco para Chegarão, pagar, né. sim. Ah, nossa, construir leva muito tempo, Sim, destruir é isso muito é muito rápido, rápido. né. É. Construir pode levar séculos, Uhum. destruir, um segundo você destrói. Então, é muito legal a gente estar tendo esse papo, a gente está caminhando já para o fim, É, infelizmente, infelizmente. mas, um dos objetivos desse podcast Uhum, é levar a público, assim, a o próprio conceito de pesquisa em arte, né, uhum, porque a gente percebe que muita gente sequer sabe que existe pesquisa em arte. Acho que, sim, bom, arte é fazer arte, né, sim. isso é compreensível, mas Uhum, o que é uma pesquisa artística, uhum, né, porque é uhum. muito fácil entender o que é uma pesquisa científica, né, Sim, experimental, é muito palpável, sim, sim. e o que é uma pesquisa artística é um pouco mais complicado. Uhum, E eu acho muito legal ter um papo com uma pesquisadora como você, uhum, que demonstra que além daquela pesquisa artística propriamente dita, que é você fazer sua obra, uhum, você juntar, né, informações, conhecimento para realizar uma obra, né, fazer um trabalho artístico, uhum. tem todo um conhecimento no entorno Sim, que é palpável para a arte e que a arte se integra e faz parte. sim, Então é muito legal ver uma pessoa como você que trabalha com arquitetos, sim, trabalha com neurocientistas, sim, né, com médicos, trabalha no sim, hospital, sim. né, e não deixou de fazer arte. Você não Não, deixou de ser pesquisadora da não, área de artes, não, né. Parece: "Ah, então ela virou neurocientista". Não, não virou, ela não. continua sendo artista, gente. Sim, A Raquel é sim. artista, tá. E todo esse trabalho que você fez, né, juntando essas áreas todas, né, elas têm algo que é muito da arte, que é esse princípio básico da arte que você está Sim. levando, você não está
só trazendo as outras áreas para a arte, você está Não, levando a levando a arte, arte. né, e Uhum, isso é uma coisa que a gente insiste muito, né, uhum, que a arte permeia, ela é uma área muito transversal, sim, né, ela permeia todos os campos culturais, né, sim, e ela pode contribuir com todos uhum, esses campos, com né. certeza. Então muito legal esse trabalho que você faz, e eu acho que para a gente caminhar mais, né, agora para o encerramento, Aham, eu queria te fazer poucas perguntas. Uma sim, delas é o que você está fazendo hoje, né, o que está no sim. teu dia a dia hoje. Uau! Está Acho que a gente vai gravar um novo episódio. bolando outro projeto, sei lá. Gravamos, não tem problema. Segundo capítulo será, né, o dia a dia da Raquel. Ah, acho que não vai caber num episódio. Bom, acho que, mais uma vez, nossa, muito fico muito feliz com as suas perguntas, né, porque elas nos dão oportunidades, né, para compartilhar, assim, momentos muito importantes que nós estamos vivendo, né, para além desses projetos que eu mencionei para você, que nós desenvolvemos no CAISM, também tem projeto que a gente desenvolve junto ao HC, eh, ali na unidade de pediatria, mas tem trabalhando, né, dizendo especificamente sobre a produção artística, né, exclusivamente, não exclusivamente, porque, ah, Mas com destaque. com destaque. Nós, acabamos de encerrar uma exposição, da nossa obra, que se chama Embrace, no Museu Nacional da República. Essa obra ela foi desenvolvida no âmbito do grupo que eu lidero, que é o GAD, que é o acrônimo de Grupo Arte, Arquitetura, Design Homeodinâmicos, vinculado à nossa rede das Mind. E essa obra ela, é uma obra multissensorial, homeodinâmica, que, aplica sonoridade homeodinâmica. Então nós desenvolvemos uma interface, sonora homeodinâmica, uma interface olfativa homeodinâmica também, e uma estrutura arquitetônica homeodinâmica, onde a pessoa ela adentra essa estrutura, ela se senta confortavelmente numa poltrona, que é reclinável, né, que fica com o corpo reclinado. Ela veste um colete que traz, então, os sensores que ela vai poder interagir e disparar sonoridades homeodinâmicas, o headphone, e a gente também traz uma interface olfativa. É E uma imersão. é uma imersão multissensorial, e todo o trabalho que nós desenvolvemos, tanto para o design desse projeto arquitetônico dessa estrutura, assim como a interface sonora homeodinâmica, olfativa homeodinâmica, primeiro que é importante dizer que nós partimos, da imagética da água viva imortal. A água viva imortal, ela tem como característica, ela tem, a capacidade de se autorregenerar. Então nós partimos eh, dessa característica e dessa imagética específica dessa água viva para construir todo esse conjunto, eh, artístico-poético de estímulos. E não só isso, nós também fomos identificar, tanto do ponto de vista do projeto arquitetônico, quanto dos sons, quanto dos aromas, quais da iluminação, quais seriam os mais favoráveis para favorecer o aquela sensação de relaxamento, mas de maneira equilibrada, para a pessoa não iniciar um processo depressivo, de restauração.
E vocês têm uma medição disso para Sim, para sim, avaliar ao longo do tempo, assim, sim, isso é o que dá mais resultado, isso aqui sim. não dá tanto? Nesse caso em específico, como a gente estava trabalhando, como é uma obra de arte para ser, instalada num museu que tem uma circulação de mais de 15.000 Ah não, pessoas, é para usufruir da obra de arte. ali É, nós consubstanciamos todas as decisões projetuais em estudos já realizados previamente. tá. Mas por meio dessa obra, tirando ela do museu, né, num ambiente Sim, laboratorial, tudo, você sim. também pode fazer Também medições para ir podemos fazer, aprimorando também, por meio a das os biointerfaces estímulos que você vai sim, oferecer. esse é o nosso trabalho, Ney. Muito joia, Isso é o que a gente faz. gostei, muito legal. Essa é a nossa vida. Muito legal. Então, Ah, muito bom. Olha, grande prazer falar com você, viu, a Raquel. satisfação é toda minha. Vamos agora, então, dar o nosso encerramento. No encerramento, eu Hum, sempre peço para você fazer o seu jabá, né? Falar assim, seus contatos e tudo mais, porque eu sim, sei que tem gente que vai ficar sim, interessada em estudar com a sim, Raquel, fazer sim, pós-graduação, sim, entrar no grupo de pesquisa dela. sim. Que Então, bom, que bom. né, Aham, assim, onde as pessoas podem te encontrar, entrar em contato com você, quem tem interesse, ou outros sim, pesquisadores também que não conheçam o teu sim, trabalho e queiram conhecer, né, enfim, sim. como é que as pessoas conversam com você? É muito fácil, né, acho que a gente, assim, pelo meu próprio e-mail institucional, rzoanon@unicamp.br ou pelo Instagram também, raquel.zoanon, né, @raquel.zoanon. Então, o Instagram, @raquel.zoanon, né, Isso, o e-mail institucional, repete, por rzoanon, favor? rzoanon, É Zoanon junto, sem tudo junto, Zoanon. rzoanon@unicamp.br. Isso, quem esquecer, vai no site do Estúdio de Artes da Unicamp, lá tem a lista de todos os docentes, vai Isso. estar lá o contato da Raquel também, tá bom? E por último, para encerrar mesmo, Ai, ai, ai. a gente sempre pede para o convidado aqui dar uma dica Aham, para o público que assistiu esse episódio. aham. Pode ser um livro, um filme, uma música, uma obra de arte, um autor, o que você quiser sugerir para o nosso público. Oi, pai amado. É duro, né? Eu sei. Nossa! Ah, e agora? Uma coisa qualquer. Meu Deus. Nossa, Ney. De tudo isso que você falou, que você trabalha. Hum. Olha, eu sabe, acho que, eu gosto muito dos livros do Antônio Damasio, gosto muito dos livros do Antônio Damasio, porque ele consegue, aproximar, os conhecimentos das neurociências, articulando também com a filosofia e com uma linguagem muito acessível ao público. Então acho que para aqueles para aquelas pessoas que desejam em algum momento se aproximar, né, desse campo de conhecimento, acho que é uma porta muito valiosa, Dica sabe, muito boa. para ser aberta. Então os livros do Antônio Damasio, gosto também muito dos livros do Oliver Sacks, Ah, eu adoro também o amo os sax. livros do Oliver Sacks. Olha, quem não leu nunca sax, eu até sugiro um para começar que vale muito a pena, Um Antropólogo em Marte. É. É Então maravilhoso. olha, a coleção, assim, eu gosto muito de alucinações musicais Também, também, muito bom, sabe, muito bom. são ótimos, são ótimos. Outro também autor que eu gosto demais, tô na literatura, né, na literatura científica, o Mas Palas é um científico muito muito acessível, não acessível. é É, gente, não é justamente. dica de Não, livro não, de não, 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 sim, não. do Não, cientista, não, não, não. não, é divulgação É científica muito divulgação cienti legal, muito e uma legal. maneira palatável de aproximar pessoas que não têm formação no campo das neurociências, do campo das neurociências. É uma maneira de fazer essa aproximação de uma forma muito, assim, palatável, de uma forma muito agradável. Um outro autor que eu gosto muito já, aí já, pensando como arquiteto, é o Palasmá.
Isso eu não conheço. Ele tem vários livros incríveis, incríveis, e que também ele articula muito bem esse campo do projeto do projeto arquitetônico com as neurociências, trazendo também um olhar fenomenológico muito sensível, abraçando a arquitetura como arte. Então isso eu penso que é um diferencial também para as pessoas que são mudanças de chave, sabe assim? São Uhum. mudanças de chave Tá bom, já senão importantes. o povo vai até esquecer, né. Então as dicas da semana da Raquel, Antônio Damasio, Oliver Sacks E e Palasmá. Pallasman, tá. É, Procurem aí, porque se a sim. dica veio dela, vale a É. Querida, é isso, muito obrigado, grande prazer ter você Eu que aqui, agradeço. tá. E Vontade de não parar, faremos vontade de ficar. Ai, outros, vamos fazer? faremos Vamos outros. mesmo? Com Ó, a certeza, promessa é dívida. com A certeza. Kelzinha Não, é cobra. quando você quiser. Então, gente, esse foi mais um episódio do iArtCast e contamos com todos vocês no próximo episódio. E até lá, nós vamos decidir quem vai ser o próximo convidado. Muito obrigado e até a próxima. Gratidão, Ney. E gratidão a todos que estão aqui, né? Que estão fazendo com que isso seja possível. Essa foi falha minha, porque Parabéns a no final eu todos. sempre cumprimento a equipe de É, produção, mas hoje deu branco. Então eu queria não, agradecer ó, o estamos pessoal do Provicon que está aqui, né, o Washington, o fantásticos. João e a Elisa do curso É, de Mediologia, que faz parte da nossa equipe de produção também. fantásticos. Agradeço a Super todo mundo. time. Muito obrigado. Gratidão, viu, Ney? Gratidão a Gratidão a você. todos. Fiquem bem.